Quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, isso nos remete à alegria de antes chorar sobre o grilhão da resistência do que sorrir sobre o narcótico da queda, do agravamento de débito. Se nós considerarmos o aproveitamento do minuto que passa e termos em mente que o espírito, ele precede o que é material. Conforme Kardec traz na codificação, que Deus, ele é Deus do espírito. E isso vai aclarar que o espírito vem antes do encarnado. Então, se nós aqui estamos momentaneamente enquanto almas, onde o nosso espírito está encarnado num corpo, e quando viermos a desencarnar, voltamos a ser espírito, apenas que não está jungido a um corpo físico, esse espírito é que tem prioridade para Deus. Isso significa dizer que, para que o meu espírito seja burilado, o meu físico vai sofrer interferências. E nem sempre o objetivo de um tratamento num local que vamos, ou mesmo na sede de oração que participamos e ajudamos a acontecer, não vai ter a prioridade de uma cura, mas de um trabalho que o espírito recebe para poder conseguir a ginástica moral do próprio burilamento. E isso explica, gente, porque existem condições de alteração orgânica que, mesmo que o indivíduo peça a cura e esteja num caminho promissor de espiritualização, ele acaba não obtendo aquilo que pede. E acontece também desse mesmo indivíduo, enquanto dorme, o espírito desdobra, ratificar o pedido que havia sido feito antes de encarnar, de não receber a cura. Então, ele endossa algo que ele já havia pedido, de preferir ficar com aquela doença, porque isso era um caminho importante, necessário para um maior avanço do espírito. Existe um relato que está em Vozes do Grande Além, no recorte de Inácio Bittencourt, que ele vai dizer sobre o trabalho que ele houvera realizado na mediunidade curativa. E dizia que na sua última romagem, enquanto encarnado, ele mobilizava, via uma boa vontade a esse serviço. E lá, ao desencarnar, ele encontra vários daqueles que ele houvera sido instrumento para receber a cura física, mas que permaneciam ainda sofredores,
da sorte dos arvorados. E ele vai dizer que uma turba, um contingente em aflição, perturbação, exigia uma assistência, um auxílio, e, de certa forma, fazia ele perceber que ter curado uma doença orgânica não alterou a sorte daquele espírito. Isso mostra que uma coisa pode não estar ligada à outra. Inclusive, pelo contrário, às vezes se permanece aquela alergia, o espírito desenvolve o metal da resignação, da resiliência, da paciência. E, devido a um acontecimento de um processo alérgico, o espírito é beneficiado. Mas poderíamos supor que, quando Inácio houvera sido instrumento pela sua mediunidade curativa, para que essa alergia viesse a ser curada em alguém, pode ser que já teria soado o momento desse indivíduo receber essa cura, porque o espírito já havia amealhado o que precisava através daquela experiência, e esse espírito valoroso seguisse o seu caminho de elevação. Mas aqui ele vai retratar um caso que não se enquadra nisso, porque ele vai explicar que aquele em quem ele curou, vamos pegar o exemplo dessa alergia, o espírito continuou com enfermidade, e esse indivíduo, ao desencarnar, quando esse espírito vai para o astral, ele acaba apresentando novamente aquele processo alérgico, que vai se manifestar por ser uma alteração espiritual que promana do espírito, impacta o perispírito no órgão respectivo, que seria ali a pele, que ele não está mais no corpo orgânico, mas está ali com o seu perispírito, que tem os órgãos. Porque é a partir do perispírito, que serve como molde, que o corpo físico é elaborado. Daí, se não tem mais esse corpo de carne, o perispírito, ele acaba apresentando naquela mesma região, no caso da pele, novamente aquela alergia enquanto desencarnado. E deixa claro que, quando nós priorizamos a melhora do espírito, aquilo que para o espírito é importante, e o que seja o penso para ele, para a sua transformação moral, para a sua renovação, o físico vai ser usado para que ele consiga avançar nisso. Em sendo assim, Inácio ele vai dizer que, acima do remédio do corpo, do penso para o físico, existe a necessidade de luz, de melhora do espírito. A redenção, ela expressa, ela traduz luta, esforço. Mesmo porque um processo de vitória sobre mesma, de aprimoramento espiritual, ele é intenso, demanda energia, trabalho, perseverança.
paciência. Se traduz naquele movimento, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E que vai, com o tempo, realizando a transformação que o espírito necessita. E quando nós olhamos o caminho que estamos fazendo e questionamos o resultado que vou colher nesse combate, nesse mar revolto evolutivo, quando obreiro, soldado, marinheiro da empresa de recuperação já desprevenido, desatento, infantilizado, trôpego, vacilante. Que é como mesmo a imagem de um mar bravio, que eu posso até pedir para Jesus acalmar esse mar, mas pode ser que, tendo em vista o interesse do meu espírito, da minha necessidade de me dominar, de melhor conduzir o timão do navio, de aprender em meio à tempestade, fazer o leme funcionar, conseguir colher resultado promissor na abordagem comigo mesma. Vai acontecer de Jesus, ao invés de acalmar esse mar, me fortalecer, porque aí eu tenho mais recurso, mais força, mais sublimação para melhor manobrar o timão do navio, fazer o remo funcionar como precisa, e eu vou conseguir então navegar mais rápido, numa menor quantidade de tempo. Ou seja, eu acelero o tempo, antecipo, porque consigo ir mais rápido. Daí entra a questão de nos armarmos de qualidade de conhecimento, habilitação moral, que vem dessa questão do estudo edificante, e a qualidade que promana da ação firme na regeneração e recomposição de nós mesmos, que passa pelo perdão. E aí isso vai nos imbuindo de um devotamento, a lição e morredora que promana do Cristo, enquanto considerando hoje a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, que na verdade traduz a continuidade do jornadear do Cristo enquanto um espírito crístico. Isso vai iluminar a atividade que enobrece. Nós estávamos indo ver dois indivíduos num determinado ponto da cidade que tinham vindo de outro local e estavam numa situação de vulnerabilidade. Uma pessoa houvera abordado e um deles disse que tinha vindo de outro estado e estava choroso, queria se libertar da situação de droga. E acabou que foi feito
tentativa de levá-los para o instituto que faz o acolhimento e a orientação, inclusive para casos de viciação, mas eles ali, inclusive, estavam já há muito tempo sem banho e ali realmente num local que acaba que se torna perigoso. Graças a Deus, o alimento está chegando até eles ali, até pelo supermercado que está próximo e tem oferecido. Então, isso estava acontecendo. Mas mostra como a situação de um amparo na direção de uma emergência passa pelo olhar da situação do espírito. Porque muitas vezes alguém que esteja numa situação em que ela está sujeita a algum risco e a ser lesada, passa por algum tipo de alteração do espírito, seja na forma como ela enxerga aquilo que está ao redor dela e na forma como ela faz as escolhas para o seu caminho. E, inclusive, antes nós houvéramos tido ali uma troca de figurinha acerca da orientação a ser dada, e uma das pessoas ali envolvidas acabou falando algo referente a precisar aguardar, porque senão seria precipitar, querer levar para um local que não estava atendendo o número. E a outra rebateu aquela fala e acabou que criou uma indisposição entre as duas. E mostra que às vezes uma atividade que nós vamos fazer na direção de um terceiro é uma desculpa que Jesus encontra para o que vai acontecer entre nós no bastidor. E a capacidade minha de acolher o outro, de compreender, de ter a minha mente pacificada para o trabalho, de desiludir. Porque quanto mais nós estivermos com a lucidez, a intuição, o nosso ponto de equilíbrio, melhor nós conseguimos captar as orientações de Jesus. E, em sendo assim, nós estamos em meio a uma necessidade, seja da farmácia, do anestésico, da medicina. Quando nós falamos especificamente do atendimento que é dado na doutrina espírita, em que os benfeitores nos socorrem pelo passe, medicamentando a água, aqui nós podemos dizer o Evangelho no Lar Diário, é um urgente socorro ao efeito calamitoso devido aos grandes males que pipocam por toda parte, gerado pelas nossas ações malsãs. Mas seremos nós mesmos convocados, e o temos sido por Jesus, para remover isso, com a cooperação da dor, do tempo. E isso é uma oportunidade valiosa de edificar, de construir, de redimir. Porque quando eu me permito uma queda,
Isso vai dar margem à ligação deplorável com o plano inferior e acaba por criar uma moléstia, um prejuízo, um desastre moral, cuja extensão não pressentimos. E se eu não estiver disposta ao estudo nobre, limpo, acaba que isso vai dar aso a processo de ignorância e incursão audaciosa da fantasia em nosso mundo mental, onde poderíamos dizer a questão de um deslumbramento diante de profecia mirabolante, desconexa, sutil conexão com inteligência desencarnada menos digna, que se vale de uma mediunidade incauta e ociosa e desatenta para difundir notícia, seria supostamente aproveitável, devido à fantasmagórica urdidura que se encerra e o achincalhamento do Ministério do Bem e da Verdade. E vai dizer, de alguma forma, de confabulações que nós realizamos, onde pode ser que por uma alteração, uma desarmonia orgânica, o meu espírito ele estivesse mais preparado, porque mais atento para lidar. E aí, Inácio vai trazer a imagem de consertar a vara torta buscando aperfeiçoar a sombra. Inclusive, ele traz aqui a figura do artífice do Apolo, onde, quando eu ajusto numa tentativa de fazer o consertamento de uma vara torta, se eu tiver como premissa, objetivo primeiro, aperfeiçoar a sombra, eu vou estar nessa matéria pela matéria. Eu sou chamada a prescindir da sombra e consertar essa vara torta, tendo em mente o essencial, que está além daquilo que vejo diretamente. Daí que aparentemente eu fico desmunida de recurso, mas na verdade eu estou me munindo de recursos espirituais importantes que vão me ajudar a seguir. Porque as verdadeiras forças, elas vêm do espiritual, das conexões que nós fazemos. E dos pensamentos que nós cultivamos, que se traduzirão nas nossas ações, nas nossas palavras. E isso vai trazer um positivo tanto da vigilância quanto da oração, porque é possível, consoante o que foi falado, na experiência dele, de ter curado aqui, ver aquele espírito lá novamente doente, depois de desencarnado, um desaproveitamento do ensinamento. E é possível cimentar a fé e o discernimento, razão e fortaleza, encarando o nosso dever tete a tete, face a face. E mostra um risco que existe quando
eu quero me acercar de uma segurança que é material, uma garantia que é desse mundo, um conforto até, e acabo que, em desejosa de fazer esse arcabouço de apoio, estaca, para o meu organismo físico e para aquilo que é passageiro e transitório da matéria, eu desprovi o meu espírito dos recursos essenciais para sua romagem, que não vai acabar quando o corpo morrer. O espírito ele vai continuar, porque ele precede ao corpo e procederá depois do corpo. Daí que, quando esse corpo que eu estou nele foi feito, o meu espírito já existia. E quando esse corpo voltar ao pó, meu espírito ele continuará a sua romagem. Por isso que, se eu tenho em mente colocar uma estaca que apoia tanto o físico quanto o espírito fica desguarnecido. Eu preciso priorizar o espírito, seja em que circunstância for, sob o risco que eu tiver, sob a exigência que for. Por isso que, quando nós falamos do patrimônio que nós podemos oferecer nesse trabalho do bem, o coração vai ser o maior, que é esse querer e esse abraçar a proposta de Jesus com todas as nossas forças. E isso, de certa forma, tem a ver com vestirmos a camisa mesmo daquilo que fazemos, de nos expormos por aquilo que acreditamos. Porque temos em vista o interesse do espírito e estamos olhando para o que é imorredouro, o porvir. Em sendo assim, para o trabalhador sincero, não há espaço para omissão, medo, covardia. E essa doação, ela desenferruja nossas engrenagens sutis, nos ampara com temperança, esperança, segurança. Aquela que vem do espírito. E quando nós conseguimos esse movimento, coisas boas vão surgindo nas dificuldades, nas lutas, no sacrifício. Quando nós somos capazes de nos melhorar moralmente em meio ao mar revolto que for. Isso é uma prova, uma demonstração da nossa capacidade, que vão nos dando confiança diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer dificuldade. Porque nós vamos sendo convocados a levar na nossa memória essas coisas boas que surgirem em meio às nossas lutas. Aos momentos que nós precisamos abnegar, conforme Chico vai dizer aqui
recorte. E vai nos capacitando a focar no que importa. Porque nós vivemos uma época em que tudo tenta nos distrair do essencial. E é uma tentativa insistente de que percamos tempo com aquilo que não tem importância. E às vezes não é uma atividade per si que tenta me levar para aquilo, é mais sutil. Às vezes é um pensamento desnecessário, é uma vibração. Para que aquilo nos eclipse, nos chame a atenção e a gente deixe de fazer algo importante, nobre, que estamos utilizando para prestar atenção naquilo. Por isso que a questão da disciplina, do foco, é realmente a base para isso. Porque quando eu consigo me disciplinar e trabalhar o meu pensamento para que ele consiga concentrar no que importa, é possível esse aproveitamento ir acontecendo de uma forma mais frutífera. Nós estamos em meio a situações de perda de uma capacidade, às vezes, em algum tipo de produção hormonal, e isso pode, inclusive, estar por trás de alguma neurose, mas que vai ter a sua gênese no espírito. Existe aí a psicose, inclusive transtornos de vício, transtornos de sexualidade são psicoses. Existe também a questão da esquizofrenia, borderline, dentre outros, que vão falar sobre alterações da personalidade que esse espírito traz do seu ontem. E como nós estamos interligados, o espírito, o perispírito e o corpo, vai acontecer essa reverberação de um em outro e vice-versa. No entanto, colocar a serviço do essencial é o caminho para que possamos pegar de novo o fio da meada. Quando consideramos que uns querem ter carro, outros apenas andar. Uns querem o supérfluo, outros apenas o necessário. E aqui a gente pode fazer o recorte da paragrafação de Paulo, quando ele estava dentro da prisão, e ele houvera dito: eu aprendi a me contentar com o que tinha. E ele estava num local breu, tendo a sua liberdade cerceada, sem possibilidade de, na percepção imediata, estar propalando a boa nova, porque ele estava ali atrás daquela grade, e ele diz: eu aprendi a me contentar com o que eu tinha. Que é essa questão da resignação, que faz frutificar o bem em meia situação que for, mesmo quando a minha liberdade for cerceada ou eu esteja preso a uma algema física. Mas o meu espírito está livre, porque é resignado, porque é alinhado com o desejo de Jesus. E isso é usar a minha liberdade para o bem.
Porque nós temos o livre-arbítrio que vem da questão do pensamento contínuo, que o humano adentrou lá atrás, e essa condição de pensamento contínuo, ela nos gabarita nos analisarmos e avaliarmos aquilo que fizemos para melhorarmos. Daí, a partir do momento que nós temos esse atributo de pensar a todo momento, vai acontecer de que nós seremos responsabilizados pelo que fizermos, porque nós temos a capacidade de analisar o que fizemos para fazer melhor da próxima vez. Em sendo assim, quanto mais a gente desenvolve inteligência e conhecimento, maior a responsabilidade e o livre-arbítrio. Mas a moralidade, ela não vai aumentar junto com a inteligência e o conhecimento. A moralidade nós precisaremos construir, que é o que importa. Por isso, o indivíduo pode ser muito inteligente, mas está cometendo erros. Se eu, aumentando a inteligência, aumento o livre-arbítrio e a responsabilidade, eu preciso me moralizar, me melhorar espiritualmente. E isso tem a ver com a forma como eu uso a minha liberdade. Se eu usar ela para esse melhoramento, para o que é elevado, eu vou avançando. Caso contrário, eu vou deperecendo, piorando a minha situação moral. Em sendo assim, é possível usar da melhor maneira a minha liberdade ou agredi-la. Se eu corro atrás do meu melhoramento moral, usando a liberdade que tenho, eu estou fazendo um bom uso dessa liberdade, que inclusive vai ampliando as possibilidades para que eu atue nesse mesmo bem. Mas se por outro lado eu uso a minha liberdade para ferir, para prejudicar, alguém, vai acontecer que eu estou agredindo a minha liberdade mesmo. E com o tempo eu vou denegrindo até essa liberdade, que ela vai me sendo cerceada. Quando, por exemplo, se eu me deixo levar por um latrocínio que eu esteja participando e seja colocado numa prisão. Aconteceu um cerceamento da liberdade. Porque eu estava usando ela para o mal. Por outro lado, se eu estou usando a minha liberdade para o bem, o livre-arbítrio físico pode até ser cerceado, mas o meu espírito suplanta isso. E consegue continuar numa vibração elevada, fazendo o elevado, mesmo com a liberdade física cerceada. Como aconteceu com Paulo, que estava ali atrás da grade, mas continuou pelas suas orações, levando eflúvios benéficos para tantos quantos renteassem com ele. Continuou fortalecendo a sua resignação ao dizer: aprendi a me contentar com o que eu tivesse. Ou seja, não precisa nem me devolver a minha liberdade física, eu posso continuar aqui nessa prisão. Mas aqui dentro eu continuarei conectado com Jesus. E as minhas possibilidades, enquanto pensamento, palavra e ação aqui dentro, continuarão sendo buriladas para o meu melhoramento moral. Então a gente suplanta o físico, que é material. E mesmo que o mundo desabe sobre nós, mesmo que
tirem a nossa possibilidade de falar, de andar, de fazer algo específico. O meu espírito está mais forte do que nunca e está livre, porque está conseguindo produzir o nobre. Enquanto o espírito imortal, que pensa, continua produzindo essa onda eletromagnética, cuja velocidade é acima da luz, e vai acontecer a situação de nós estarmos lidando com aquele que deseja usar a sua presença para nos agredir. Inclusive, isso faz parte de neurose e psicose que o indivíduo possa trazer. Considerando o orbe que nós estamos, falando de mim como espírito inferior, que preciso vigiar e orar, senão venho a cair. E nesse sentido, existem alterações aí, seja neuróticas ou psicóticas, em que alguém sente prazer em confrontar e ferir o outro. Inclusive, existe aquela denominação do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, em que o indivíduo ele quer desafiar e desequilibrar quem está em volta. É um tipo de psicose. E então acontece às vezes, quem mora ali numa mesma casa vai viajar. E aí faz a mala, deixa as coisas arrumadas ali, se tem um cachorrinho, já deixa a ração ali, pronto, com a aguinha dele. Fecha janelas, já organiza remarcação para aquilo que estava agendado e vai precisar desagendar porque vai viajar. Já colocou a mala no carro, já pegou sacola e está no carro para ir. E aí aquele adolescente que tem TOD diz, eu não vou mais. Porque enquanto é um adulto de maior falando, ele pode ficar. Aí quem mora junto ali, a família diz, não, então você fica, nós vamos continuar o plano e viajar. Mas quando é um adolescente de 13 anos, a mãe não pode dizer para ele, nós vamos te deixar, já que você não quer mais ir. Então vira aquela situação constrangedora, porque esse adolescente pega e fala, eu não vou mais. Mas é exatamente devido, nesse caso, ao transtorno opositor desafiador que ele possa trazer. Nós estamos falando no caso de ter esse recorte, em que ele quer, com a fala dele, com a decisão dele, desarmonizar quem está perto e desafiar. Inclusive, quando a gente fala de professor, o aluno que tem TOD, acaba que de um lado ele tem essa postura opositora desafiadora e por outro lado o professor pode desenvolver burnout, por causa da tensão ali degeneradora que cria. Mas em se tratando dessa viagem que ficou suspensa por essa interceptação desse adolescente, aí tem que haver uma forma para resolver isso. Mas veja que a sustentação dessa postura desse adolescente acaba que uma postura que ele tem para estragar aquele plano da viagem que havia sido feito, para ver outros serem prejudicados, e um prazer que ele sente, que passa por esse transtorno opositor desafiador. Em sendo assim, existem alterações que nós trazemos em que o indivíduo ele possa ter prazer em desajustar o outro. E aí ele vai tentar fazer isso. Por isso que o amor genuíno, extremo, impermisto, gratuito, incansável, continua sendo o nosso caminho para conseguirmos nos auxiliar.
uns aos outros. A renúncia é só nata, ponto de apoio, escola. A verdadeira caridade, ela vai prescindir até mesmo do retorno em forma de inteligência ou de alguma forma de cooperação de outra. E também não espera recompensa, seja da gratidão, da fidelidade. Por isso volta a proposta morredora do Cristo: amar uns aos outros como Ele nos ama.